Bom dia, meninas. Bom dia, Elias. Só não tem só meninas aqui, né? Temos um menino também. Tudo bem com vocês? Bastante friozinho, não é? Bastante friozinho. Tem gente que não levantou da cama ainda. Tem gente que está enrolado na coberta. É isso aí, gente. Tá friozinho, mas precisa estudar, não é? E É isso aí. Nós vamos corrigir as atividades do capítulo 9, que eu expliquei para vocês sobre crase, ok? Lá na página 79. Página 79, nós temos ali os exercícios sobre crase, que é o que nós vamos corrigir agora, e eu já vou compartilhar com vocês o livro para vocês acompanharem comigo a correção. Correto? Nessa página aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui nessa página, só um minutinho, ver se eu consigo aproximar isso. Emprego da crase. Então, nós temos aqui nesse primeiro exercício. Releia o fragmento do texto 1 a seguir. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, olha ali tem um A com crase, está grifado, ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade. Pesquise sobre a americana Zumi Pizza, situada no Vale do Silício. A casa entrega comida feita por robôs, ok? A letra A. A palavra que antecede o termo destacado é um verbo. Observem aqui, pertence é um verbo. Qual é a transitividade desse verbo no contexto em que ele está empregado? A transitividade é você saber se ele é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, ok? Então, nós vamos observar aqui esse verbo, pertence. Pertence a quem? A ficção. Então, aqui eu tenho uma preposição, esse verbo rege a preposição, e sabemos que os verbos transitivos indiretos, eles exigem um complemento que tenha preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto, pois ele precisa de uma preposição para se ligar ao complemento, que é a ficção. A ficção é o complemento do verbo pertencer, correto? Então, aqui, ele é um verbo transitivo indireto, pois requer uma preposição para se ligar ao complemento do verbo. Na letra B, observe a palavra que se encontra após o termo destacado. A que classe de palavras ela pertence? Qual é a sua classificação quanto ao gênero? A que classe de palavras ela pertence? Primeira coisa que nós vamos observar. Ficção, ela pertence aos substantivos, ok? É um substantivo. E ali está dizendo, ainda está perguntando qual é a sua classificação quanto ao gênero. Então, nós vimos ali que ele é um substantivo feminino, correto? Ficção é uma palavra feminina. Então, vocês vão escrever ficção é um substantivo feminino. Temos a classe de palavra e o gênero que ele pertence. Classe de palavras, não palavra, certo? Então, aqui na letra C, o termo destacado recebe o acento grave, que é o acento indicador de crase. Tendo em vista a resposta que você deu aos dois itens anteriores aqui, a letra A e a letra B, formule uma hipótese para explicar o uso da crase no trecho. Por que será que foi utilizado crase aqui nesse exemplo? Trata-se de uma palavra feminina, é um item, não é? Que sabemos que a crase
numa das regras dela, ela é utilizada antes de palavras femininas. Então, aqui nós temos uma palavra feminina, né, e um verbo transitivo indireto. Então, para vocês responderem, formular uma hipótese. Por que foi utilizado crase ali? Porque está após um verbo transitivo, está completando o significado de um verbo transitivo indireto e é um substantivo feminino. A crase é utilizada após um verbo transitivo indireto, cujo complemento verbal é um substantivo feminino. Vocês podem, se forem copiar, vocês podem copiar dessa aqui. A crase é utilizada após um verbo transitivo indireto, cujo complemento verbal é um substantivo feminino. Então, se vocês estiverem copiando, ok, copiem, que eu espero um pouquinho vocês terminarem para eu passar para a próxima página. Deixa eu só dar uma olhadinha enquanto isso. Ok. Ainda estão copiando ou podemos já passar para a próxima página? Não? Sim, então vamos lá, copiando. Podem copiar. Espera um pouquinho. Ok, gente. Terminou já. Pronto? Eu posso disponibilizar o gabarito depois também? Ok? Vou para a próxima página, então. Ok, muito bem, Amanda. Eu sei que tem mais alunos ali, não sei se estão todos copiando. Passando para a próxima página, então. Página 80. Vamos aqui para a página 80, se vocês observarem ali. Sim? Ok. Continuando ali na página 80, então, exercício número 2. Marque a opção a seguir, na qual a crase foi usada corretamente. Então, aqui a primeira oração diz assim: lerei aquela revista no final de semana. Quem lê o quê? Lerei o quê? Aqui é um verbo transitivo direto, então o complemento dele não exige preposição. Então, apenas o pronome aquela, sem a preposição. Então, não há crase aqui. Quando ouvi a música, pensei em nossa conversa. Quando ouvi, quem ouve, ouve alguma coisa. Ouvi o quê? A música, aqui temos também um complemento do verbo transitivo direto, que também não precisa de preposição. Não exige preposição. E a terceira oração, fui à praia nos últimos dias das férias. Aqui exige preposição, está correta a resposta aqui, porque nós temos uma locução adverbial de lugar e formado por uma palavra feminina, correto? E na última oração, você conhece aquele rapaz que cumprimentei? Aqui nós temos crase em aquele, só que rapaz é um substantivo masculino, então nós não utilizamos crase
antes de palavras masculinas. Correto? Vamos lá, então, para a próxima. Na próxima página, página 81. Página 81, exercício número 4. Não, número 3, né, gente? Número 4 não, número 3. Identifiquem qual das frases a seguir a ocorrência de crase e reescreva inserindo o acento grave. Andei a cavalo na fazenda que visitamos nas férias. Andei a cavalo, não uso crase. Ótimo, muito bem, Amanda. Não utilizo crase aqui porque cavalo é um substantivo masculino, por isso aqui não há crase. Na letra B, explique a ele o porquê de eu não ter ido. Ele, diante da maioria dos pronomes, nós não utilizamos crase. Pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, esse sim, eles podem vir acompanhados de crase, mas nesse caso aqui não uso crase diante dos pronomes pessoais. Correto? Agora, aqui na letra C, conseguimos chegar a tempo na aula. Novamente, nós temos aqui uma palavra masculina e por isso não utilizamos crase. E na última, você deve entrar à direita na próxima rua. À direita é uma locução adverbial feminina, por isso nós utilizamos crase aqui. Então, aqui está pedindo para vocês reescreverem. Então, vocês vão reescrever essa oração. Você deve entrar à direita na próxima rua, antes de direita, aqui, formando essa locução, ela contém sinal grave, correto? Você deve entrar à direita. Aí agora nós temos o exercício 4, que está na página... Não é o exercício 4, é o recapitulando, que temos lá na próxima página. Então, se vocês observarem aqui, não tem mais exercício, vamos para a próxima página aqui. Aqui tem o recapitulando, que está de uma forma bastante resumida, o conteúdo que foi estudado. Ok? A ocorrência de crase, quando há a contração da preposição a com o artigo definido a ou as, ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. As variações aqui também. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas a partir de palavras femininas. Locuções adverbiais, como nós acabamos de ver, que indica tempo, modo, lugar. Locuções prepositivas são usadas para ligar palavras entre si. E locuções conjuntivas são utilizadas para ligar orações entre si, ok? Nas expressões a moda de e a maneira de, ainda que os termos moda e maneira de, eles estejam ocultos, mas você consegue identificar dentro do contexto, ok? Em locuções adverbiais que indicam hora específica com palavras femininas, hora específicas, horas exatas, ok? E diante das palavras casa e terra, quando estas especificadas, ok? Mas se casa e terra, a palavrinha casa e terra não vier especificada, não se utiliza a crase. E não usamos crase antes de palavras masculinas, antes de verbos, antes dos pronomes pessoais, antes de pronomes e artigos indefinidos. Algumas regras que temos aqui de crase, correto? Então, nós vamos agora ali para o exercício número 1. Ali está aparecendo a página para vocês, ok? Leia as frases a seguir observando o termo destacado e nós vamos justificar a ocorrência ou não da crase em cada uma dessas orações. Na primeira oração, andavam à procura do animal de estimação. Aqui eu tenho uma locução prepositiva. E essa locução prepositiva é formada de uma palavra feminina, por isso é utilizado crase. À procura de, certo? Então, aqui a crase ocorre porque há a locução prepositiva à procura de. Procura é uma palavra feminina e, formando uma locução prepositiva, utilizamos a crase, correto? Agora, aqui na letra B, Lúcia retornará à escola em breve.
Esse a aqui, vocês lembram que ele é formado de a preposição mais a artigo, por isso temos esse a com acento grave. Então ali ocorre crase nessa palavrinha aqui, antes da palavra escola, por se tratar de uma palavra feminina, né? E retornará. Temos um verbo aqui que também exige, né, a crase, quem retorna, retorna a algum lugar. Então, ali ele também pede uma preposição. Então, por isso que nós utilizamos crase. A explicação aqui nós temos, a crase ocorre porque há contração da preposição a com o artigo feminino a, né? Quem retorna, retorna a algum lugar. Escola é um substantivo feminino, precedido por o artigo feminino também a, correto? Agora ali a letra C. O chute a gol reanimou a torcida. Não utilizamos crase aqui porque gol é uma palavra masculina, é um substantivo masculino. Então não utilizo crase diante de palavras masculinas. Na letra D, a professora incentivou-me a fazer o exame. Aqui eu tenho o a e logo após vem um verbo, fazer. Nós não usamos crase antes de verbos também. Então, de acordo com as regras, não utilizamos crase antes de verbo. Correto? Agora, ali no exercício número 2, crie uma frase contendo crase para cada um dos casos a seguir. O primeiro, que está pedindo ali, vocês vão escrever uma oração com uma locução adverbial formada a partir de uma palavra feminina, correto? Então, nós temos aqui uma sugestão de resposta, mas vocês não precisam escrever dessa forma, ok? Podem ser outros exemplos. Aqui temos, à noite estarei em casa. Observem que esse a, aqui ele veio com crase, porque forma uma locução adverbial de tempo. Está indicando tempo aqui. Então, por isso, é utilizado crase. Certo? À noite estarei em casa. Lembrem de colocar a vírgula após aqui essa locução adverbial. A letra B, com locução adverbial que indica hora específica. Hora específica é qualquer horário que vocês queiram estar colocando, contanto que seja uma hora exata, certo? Chegou na reunião às 10. Chegou na reunião às 10. Aqui eu tenho a reunião, que é um substantivo feminino, que também precisa ter, né, quando você vai utilizar horas específicas. E então, por isso que aqui nós utilizamos crase. Chegou na reunião às 10, chegou a aula, né? Chegou na aula às 9 horas, às 9. Chegou na aula às 9. Certo? Podemos continuar ali na outra página. Terminando. Você consegue tirar print da tela? Consegue isso? Se você conseguir tirar um print ali, fica fácil. Aí você tira um print e copia depois, pode ser? Então faça. Ok. Pode tirar o print que eu espero. Tudo bem? Posso ir para a próxima página, então. Isso. Então, aqui na letra C, continuando com esse mesmo exercício, com a contração da preposição a com o pronome demonstrativo aquele. Temos um exemplo: assistimos ontem aquele filme. Por que aqui é usado crase antes do pronome aquele? Se filme é um substantivo masculino. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu assisti ao filme. Tem muita gente que fala eu assisti o filme. Não é assim. A forma correta é dizermos assistimos ao filme,
sempre com a preposição. Então, aqui assistimos aquele filme, a aquele filme. Então, aqui pede preposição e nós utilizamos antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Correto? Por isso aqui há a utilização de crase. Agora, no exercício número 3, complete as frases a seguir com as, né? Apenas sem o acento ali, e as com acento grave. Vamos ver a primeira aqui, a letra A, aquele pênalti não levou a equipe à vitória. Levou o quê? A equipe, a quê? A vitória. Verbo transitivo direto e indireto, então eu preciso aqui de 2 complementos, um com preposição. Então, por isso, e aqui vitória é um substantivo feminino, por isso a utilização de crase. Correto? Agora aqui na letra B, às 17 horas começará o filme. Aqui nós temos uma hora específica e aqui um substantivo feminino, horas. Então, por isso é utilizado crase, diante de horas específicas, correto? Na letra C, Marina convidou-o para ir a uma viagem pelo Nordeste. Observem que aqui não utilizamos crase, porque logo após vem um artigo indefinido. Então, nós não utilizamos crases antes de artigos indefinidos. Na letra D, quem disse a vocês que isso aconteceu? Aqui também temos um pronome e não utilizamos crase diante da maioria dos pronomes, correto? Apenas ali os pronomes demonstrativos. Na letra E, enviei as cartas para o jornal. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto que ele exige um complemento sem preposição. Por isso, enviei o quê? Quem envia, envia alguma coisa, certo? E ao falarmos alguma coisa, nós usamos um pronome indefinido. Então, aqui não usamos crase, correto? Ah, mas aí você vai dizer, aqui tem um substantivo feminino, cartas, mas o verbo não pede complemento com preposição, correto? Apenas artigo. Então, aqui número 4, analise as frases a seguir e assinale a alternativa que contém a análise adequada. Que contém a análise adequada. Só um minutinho. Isso. É muito importante obedecer às leis de trânsito. Quem obedece, obedece a alguma coisa. É necessário crase aqui. Entregue as chaves à recepcionista, por favor. Entregue o quê? As chaves. A quem? A recepcionista. Então, aqui utilizaríamos crase por se tratar de uma palavra feminina. Verbo transitivo direto e indireto. Exigiria crase aqui nessa palavra. Assisti a uma boa peça de teatro anteriormente. Assisti o quê? A quê? A uma boa peça de teatro anteriormente. Apenas na frase 3 não tem crase. Assisti a peça de teatro. E agora aqui na número 4. Gente, deixa eu ler pelo meu livro aqui, que eu já não estou enxergando mais nada. Agiu às escuras para que ninguém soubesse. A análise adequada. Ali está dizendo que apenas a frase 3 não contém crase. Assistir a por que não tem crase aqui, gente? Eu não estava observando esse. Não utilizamos crase antes do artigo indefinido uma, certo? Então, antes de artigo indefinido, não se utiliza crase. As demais aqui, as escuras, nós temos uma locução adverbial que utiliza crase. Aqui eu tenho um complemento verbal do verbo transitivo indireto, né? Que exigiria crase. Aqui também complemento do verbo transitivo indireto que exige crase. Agora, só a terceira, apenas a frase 3, não tem crase porque está logo após o a tem um artigo indefinido, por isso não utilizamos crase, correto? Agora vamos ao exercício número 5.
Releia a seguir um trecho do texto 1 e explique as duas ocorrências do acento grave destacadas. Quanto a isso, assim como em relação à ameaça do crescimento sem empregos, a situação também termina em paradoxo. Aqui embaixo, não vou ler todo o texto, como consequência, essa empresa ou esse país se verá às voltas com o desemprego. Então, por que foi utilizado acento grave? Foi utilizado a crase aqui, nesse primeiro e nesse segundo aqui. A primeira ocorrência ali justifica-se pela contração da preposição a, contida numa locução prepositiva em relação a. Certo? Então, aqui, quando eu digo em relação a, eu estou utilizando uma locução prepositiva que está ligando uma palavra à outra. E temos uma palavra feminina logo após, ok? Com o artigo feminino aqui, a ameaça, ok? Já no segundo caso, foi utilizado crase aqui, às voltas, porque trata-se de uma locução adverbial formada por uma palavra feminina. Verá às voltas, certo? Lugar aqui, correto? Então, por isso, aqui nós temos a resposta. A primeira ocorrência justifica-se pela contração da preposição a, contida na locução prepositiva em relação a, com o artigo feminino a, que precede o substantivo ameaça. A segunda ocorrência justifica-se porque a crase faz parte de uma locução adverbial formada por palavra feminina. Agora vamos aqui no exercício 6, assinale a opção em que a crase é usada adequadamente. Pergunte a ele quando irá nos visitar. Não utilizo crase aqui porque temos um pronome pessoal. Já pedi a você que não fale tão alto. Aqui também não utilizo crase, temos um pronome de tratamento que pode se referir também a... Só um minutinho que eu retorno lá, tá? Na página 82. Deixa eu terminar aqui. Já pedi a você que não fale tão alto. Então, aqui não utilizo crase, diante desse pronome de tratamento, que refere-se a você, a ele, né? Contei aquele rapaz. Aqui eu não uso crase porque nós temos uma palavra masculina. Desculpa. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Desculpa, gente. Aqui, mesmo sendo uma palavra masculina, contei o quê? Tudo. A quem? Aquele rapaz. Então, aqui eu utilizo crase, sim, eu tenho um pronome demonstrativo. Lembra lá da regrinha dos pronomes demonstrativos, que utiliza-se crase? Ante os pronomes demonstrativos, contei a quem? Aquele rapaz, certo? E na letra D, convidei-o para ir a um show da nossa banda preferida. Então, aqui também não utilizo crase, temos um pronome, um artigo indefinido, correto? Agora aqui nós vamos completar com a ou a antes da palavra casa e terra. Brincamos de astronautas que chegavam à Terra depois de uma viagem espacial. Como aqui Terra está referindo-se ao planeta, por isso é utilizado crase, correto? Quando cheguei à casa, aqui não está especificada a casa, por isso não utilizamos crase. Soube que amanhã iremos à terra de minha mãe. Terra aqui está especificado, então por isso utiliza-se crase. Letra C, pretendemos voltar à casa de espetáculos. Novamente a palavra casa aqui está especificada, de espetáculos, então por isso utilizamos crase. E a última, avistei aquele barco que retornava à terra no começo da manhã. A terra que não está especificada, está referindo-se à terra, né, o firme ali, o chão, então por isso não utilizamos crase, correto? Casa e terra só se utiliza crase se vier especificada. E terra se referir-se ao planeta, quando vem aqui com letra maiúscula, aí sim ela pode ser utilizado crase também. Ok, gente? Alguém me pediu para voltar à página 82. E está ali a página 82. Ok? Não sei se todos estão conseguindo me acompanhar. Só um minutinho, por favor.